Dia. Hoje vamos falar sobre gratidão. Eu tava já começando a live, né? Mas recebi uma ligação, teve que parar aqui. Como vocês estão? Hoje, gratidão, né? Eu sempre falo, em quase todas as lives eu falo sobre, o exercício da gratidão, como que eu faço, nos meus dias. Então, assim, não é agradecer apenas no momento da oração, é assim, acontece algo de bom, eu agradeço, acontece algo de ruim, eu agradeço pelo livramento de não ter sido pior, eu agradeço pela oportunidade de aprendizado naquele momento difícil. Então, eu vejo que, a gratidão, assim, é uma emoção, que ela vai impactando positivamente na nossa experiência. A partir do momento que a gente tem o hábito de agradecer pelos mínimos detalhes que a gente consegue ter na nossa vida, a gente tem uma melhora no bem-estar físico, psicológico, emocional. Então, a gente precisa se conectar com algo maior, maior do que nós mesmos, com algo que precisa de, assim, não pode depender de outras pessoas. É algo que depende exclusivamente de nós, do nosso comportamento em relação às coisas. Porque, por exemplo, não adianta nada, vamos supor que tá tudo indo mais ou menos bem, Tá tudo bem, ok, tá tudo bem. Mas eu tenho que reclamar do preço do não sei o que. Eu tenho que reclamar porque tô viajando demais, porque eu tô trabalhando demais, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Tem pessoas que têm o hábito de reclamar. O hábito, assim, parece que é impressionante. Parece que se não estiver reclamando de alguma coisa ou falando que minha vida é muito difícil. Porque a minha vida é mais sofrida. Porque a minha vida é não sei o quê. Será mesmo? Será mesmo que a sua vida é tão assim? Por quê? Tá pesado porque você reclama demais. Quanto mais você conseguir agradecer, melhor vai ficando a sua vida. E mais momentos de facilidade vão se aproximando de você. Porque quanto mais difícil você acha que está, parece que sim, mais desafios vêm para falar assim, você é capaz de superar. Você é capaz de superar para viver algo melhor. Só que você não agradece nos mínimos detalhes, Você não consegue agradecer por ter acordado com saúde. Você não consegue agradecer por ter tido a cama boa para dormir. Você não consegue agradecer pelo prato de comida. O que acontece muitas vezes, de novo, arroz com feijão, carne. Graças a Deus que tu tá tendo todo dia arroz com feijão, carne, ovo, salada. O que você tem na mesa? Ou se seja só o arroz com feijão, mas tem. E quem não tem? Às vezes agradece só por ter saúde. Ou só por ter acordado vivo. Entende? Então, assim, depende muito de como que a gente se comporta diante dos acontecimentos da nossa vida, Esse significado da gratidão, e como que a gente cultiva diariamente essa gratidão pra gente conseguir manter, mesmo em momentos difíceis, é mais ou menos o que a gente vai dizer hoje, A gratidão, ela realmente é um sentimento, ela é um comportamento, ela é uma escolha, Porque eu posso escolher dentro de uma mesma situação agradecer ou reclamar. Qual eu escolho? Então, é uma escolha, além de um sentimento, E esse sentimento de apreciação daquele momento, de reconhecimento, de ter acontecido, de receber aquilo, Ele mesmo que sejam coisas assim, inatingíveis, Assim, mesmo que sejam coisas que não dá pra você pegar, Assim, por exemplo, eu estou com saúde, Não é algo que você consegue pegar, mas você vive com saúde, Assim, é viver na saúde. Então, tem uma passagem que eu quero ler aqui, em Isaías 12, versículo 4, que diz assim: naquele dia cantarão,
deem graças ao Senhor, louvem seu nome, cantem aos povos o que ele fez, anuncie que o seu nome é magnífico, cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo, todos os habitantes de Sião celebrem em voz alta, pois é grande o Santo de Israel que vive em meu meio. É agradecer, né? Cantar, louvar, né? Por todas as questões, por todas as coisas, o tempo todo, né? Em outra passagem que eu separei, em Romanos 5, versículo 3. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Mesmo nos momentos difíceis, quando a gente consegue agradecer, há o nosso crescimento, né? Há o nosso desenvolvimento. E quando eu falei lá atrás de resiliência e de antifragilidade, né? Que a resiliência é você continuar firme, mesmo passando por momentos difíceis e desafiadores, né? Aprender com aquelas dificuldades. A gente ainda tem o antifrágil, né? Que é quando a gente se torna ainda maior, ainda melhor, né? A gente consegue transformar a dificuldade em impulsionamento para crescer mais, para se tornar algo ainda melhor, né? Então, eu vejo que quando você agradece, você consegue passar por esses momentos com um pouco mais de leveza. Não estou dizendo que é fácil, não é, né? Eu falo que se fosse para ser fácil, a gente não estaria por aqui, né? Então, também não é que vai ser difícil o tempo todo. Vão ter momentos de dificuldade, momentos de alegria, e aí a gente precisa desfrutar dos momentos alegres, e a gente precisa agradecê-los, né? E a gente precisa também, nos momentos difíceis, tentar entender quais são os objetivos daqueles momentos, daquelas dificuldades. Sempre tem uma dificuldade. Ela não é à toa, ela não é por nada, né? E em Salmo 30, versículo 11, diz assim: transforme o meu pranto em dança. Tirastes minhas roupas de luto e me vestistes de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Então, mesmo, né, transformando realmente as dificuldades, o pranto em dança, em alegria, né? Transformando esses momentos de dificuldade em alegria. Como? Dando graças sempre, né? Louvando sempre, agradecendo a Deus sempre. Essa conexão com Deus, ela pode nos fortalecer, ela vai nos fortalecer, né? Cada vez mais. Então, assim, eu acho que é o único caminho, né? Porque, às vezes, quando a gente está num momento de tribulação, a gente não tem ninguém por perto. E se você não tem ninguém por perto, você acaba se sentindo sozinho. Se você não tem Deus. Porque se você tem Deus, Ele é tudo. Ele é o preenchimento de todos os espaços na nossa vida. E quando a gente tem Ele, independente do que a gente passe, quando a gente agradece ao acordar, à companhia, aos filhos, à saúde dos filhos, a gente vai tendo percepção de como a nossa vida é valiosa. Como a nossa vida, que a verdadeira riqueza é isso, é a família, né? É essa conexão com Deus, a nossa saúde. E aí o resto, ela vem de encontro com a gente, pra gente conseguir desfrutar com um pouco mais de liberdade. Porém, nem sempre é liberdade, né? Às vezes luta, enfrentamento, às vezes passa por obstáculos porque todo vale, depois vem o topo da montanha, né? Pra gente chegar lá no topo, a gente tem que passar pelo vale,
Não existe a possibilidade de você chegar no topo sem subir a montanha. E para subir a montanha é fácil? Não. É cansativo, né? Tem as dificuldades, escorrega, volta para trás, impulsiona. Então, quando você agradece, por exemplo, por... levei um escorregão, né? Na subida da montanha. Você fala, opa, ainda bem que eu não caí lá embaixo, né? Bora daqui. Obrigado, Senhor, por me manter aqui. E continuo subindo. A nossa vida é assim. Em todos os momentos que a gente percebe que tá levando um tropeção, um escorregão, tem um obstáculo, Senhor, o Senhor me manteve até aqui. Continue me mantendo, né? Continue me fazendo forte o suficiente para que eu continue subindo. Porque você chegará lá. Porém, nem sempre é rápido, nem sempre... Porque se é rápido, provavelmente não é o caminho certo. Atalhos não foram feitos para a gente pegar. Atalhos, eles só são para nos confundir. Tanto que, né, há uma das histórias infantis mais famosas, né, do Chapeuzinho Vermelho, que mostra pra gente, assim, ensinamentos, nos ensina, né, assim, desde criança, que atalhos não são tão legais assim. Em alguns momentos, a gente pode até tentar pegar algum caminho que seja um pouco mais fácil. Mas, assim, é de Deus? Senhor, eu posso ir por aqui? Se Deus fala que não, não tenta, não insiste, não vai. Porque se você teimar, se você for pelo caminho que não é da vontade de Deus e seja assim um atalho, por exemplo, esses atalhos muitas vezes eles têm armadilhas muito grandes, né? Porque nos faz chegar lá no mesmo lugar. Porém, talvez a gente não consiga permanecer lá. Porque se no caminho desse atalho não teve nenhum obstáculo, não me fez tão forte para quando chegar lá na frente, eu consiga permanecer lá. Então, todos os aprendizados da nossa vida são para que a gente viva a nova fase ainda melhor. Para que a gente possa agradecer os mínimos detalhes que antes, talvez, vocês não, né, a gente não agradecia. Então, agradecer é a base de toda a nossa vida. Agradecer, muitas vezes, vem antes, né, de tudo. Eu percebo que assim, agradecer é o primeiro de tudo. Tanto é que é o que eu mais ensino para os meus filhos, né? Muitas vezes eles estão ali querendo reclamar de alguma coisa e falam assim, filho, graças a Deus, né? Por exemplo, tem que levantar cedo para ir para aula. Graças a Deus que você dormiu na sua cama. Graças a Deus que você acordou com saúde, pode ir para a escolinha. Graças a Deus que tem a escola para você frequentar, né? Quantas crianças que gostariam de estudar e não vão estudar? Aí tem dia que eles acordam até bem. Mas entende que não é só sobre eu agradecer simplesmente. Eu preciso também estar atenta às reclamações das pessoas à minha volta, para que eu consiga também, às vezes, transformar esses pensamentos, né, do outro. Fala assim, por exemplo, alguém chega para conversar comigo, como tá, não sei o que, fala assim, nossa, mas ainda bem que... Porque se eu conheço a pessoa, eu sei que, né, tem o ainda bem que. Estamos com saúde para conseguir enfrentar isso aí, né? Ou ainda bem que... né, temos a oportunidade de viver aqui e tal. Então, o que a gente precisa exercitar? Sempre a vontade de olhar pelo lado bom. Ou não é pelo lado bom, porque tem coisas que não tem um lado bom. Mas assim, sempre tentar ver pelo lado menos ruim, né? Porque assim, ainda bem que não foi algo pior, né? Em Colossenses 3, versículo 15, diz assim, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês.
Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Tudo, né? Aqui fala que devemos fazer tudo. Não só tudo agradecendo, né? Não só o que a gente gostaria que acontecesse. Porque esses dias eu ainda coloquei um vídeo que tem uma música agora bem legalzinha, assim, que diz, né? Como seria bom, não faria sentido, né? Se tudo que a gente quer acontecesse do jeito que a gente quer que aconteça. Mas geralmente não é a vontade de Deus, né? E quando coincide a nossa vontade com a vontade de Deus, ok, é ótimo, é lindo. Mas a maioria das vezes, para Deus nos ensinar algo, para nos tornarmos pessoas melhores, o nosso caminho não coincide com o caminho dele. Em muitos momentos, algumas coisas sim vão coincidir, mas a maioria não. A maioria não é do jeito que a gente quer, porque precisamos aprender com os obstáculos, com as dificuldades. Não adianta em nada, eu viver uma vida com tudo lindo, tudo maravilhoso, tá tudo dando certo sempre, não tem nada, nenhum ponto que dê errado. Provavelmente eu não tô no caminho certo, no caminho de evolução espiritual, eu não tô no caminho de... Eu acho que assim, nem existe essa pessoa, né? Mas assim, se existe, eu acho que já tá fazendo alguma coisa de errado, né? Porque não tem, assim, não faz sentido a gente passar por esse mundo, né? Sem que tenham provas, né? Sem que tenham ali o inimigo nos tentando o tempo todo. Vai lá, vai por esse caminho aqui, né? É melhor, é mais fácil. Será mesmo que é mais fácil? Talvez seja mais fácil agora. Talvez seja legal mesmo agora. Mas e depois? Quais são as consequências de eu ir por esse caminho? Será mesmo que agrada a Deus? Porque aí é aquela história, né? Talvez eu fico buscando demais agradar os outros. Eu não busco agradar a Deus. E quando eu não busco agradar a Deus exclusivamente, eu erro muito. Porque aí eu tô querendo agradar a outra pessoa, né? Então assim, primeiro eu tenho que agradar a Deus, depois eu tenho que agradar a mim mesmo. E depois eu vejo se tem como eu agradar o outro. Ai, Cecília, isso é egoísmo. Não, isso é mandamento. O mandamento, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que primeiro amar a Deus, ama a si mesmo, para depois você amar o outro. Tem muita gente que inverte essa ordem toda. Ama o outro, aí depois ama a si e depois ama a Deus. Ou então tem gente que só ama a si. Aí é assim, né? Egocêntrica, que só ama a si mesmo, não lembra de Deus, não lembra do outro, não lembra de ninguém, não existe mais nada no mundo, só ela, só ele, né? Então, será mesmo que assim estamos vivendo a vida que Deus pediu para que fizéssemos? Porque existe sim os momentos que devemos abdicar de algumas coisas, né? De algumas coisas pro outro, né? Para que a gente tenha o outro, para que a gente tenha a compaixão de Deus, né? Mas é sempre que eu vou, né? Assim, não, eu deixo pro outro, eu faço pro outro e eu esqueço de mim, eu esqueço de me cuidar, eu esqueço de cuidar da minha saúde mental, física, emocional, espiritual, né? Não tem como você estar bem plenamente só cuidando do outro, né? Eu acho que o cuidado ele começa com a gente mesmo. E como que eu faço para cuidar de mim? Agradecendo que eu tenho saúde, é um passo importante. Tirando alguns, praticando assim momentos diários de agradecimento, né? Às vezes eu faço listas, né, de coisas no meu dia. E não é escrito não, é na minha mente mesmo.
Senhor, obrigado por hoje eu ter vivido isso, por ter acontecido isso, obrigado pelo livramento, obrigada pela oportunidade de ter conseguido, por exemplo, conversar um pouco mais com os meus filhos, de ter percebido que eu estava errada, de ter percebido que eu poderia ter falado mais, da próxima vez eu vou falar mais, ou de ter percebido que eu poderia ter falado menos, da próxima vez eu vou falar menos. Então, assim, tudo é aprendizado, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente está meditando sobre a gratidão. A gente está tentando entender, nos momentos de gratidão, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, e quando eu faço de errado, eu tento corrigir, né? E esse é um dos mais difíceis, né? Exercitar a gratidão. Que é assim, principalmente a gratidão com o outro. Eu agradecer pelo outro estar, por exemplo, participando da minha live. Obrigado por quem está participando ao vivo. E assim, obrigado por quem está ouvindo sempre, né? As minhas lives, elas têm alcançado muita gente no offline. Depois que eu deixo gravado, muitas pessoas têm assistido. Que honra a minha de o que Deus me pede para comunicar, eu esteja conseguindo alcançar 200, 300 pessoas. Para mim, Cecília, isso é grandioso. Porque para muita gente fala assim, nossa, só isso, né? Não é só isso, é obrigada por isso. Entende a diferença? De eu achar ruim que tenham 1, 2, 3 pessoas ao vivo na minha live, ou eu agradecer porque tem uma pessoa tirando o seu tempo para ouvir o que eu tenho para dizer. Então, Deus é lindo nos detalhes. Só que se a gente não consegue observar os detalhes, a gente não vive uma vida plena e feliz. Tanto é que, por exemplo, eu acho que, assim, eu aprendi isso desde muito pequena, da gente conseguir observar os pequenos detalhes, né? Assim, eu sempre ia muito pra fazenda, vivi muito na natureza, né? Ajudando, cuidando ali, né? Tocando gado, ajudando o meu pai, não era muito, mas ajudava, né? No curral e tudo. Então, assim, olha que lindo aquele passarinho. Olha essa florzinha que tá nascendo no meio entre as traves da porteira. Sabe? É tipo assim, você vê que Deus é tão perfeito que ele mesmo no lugar mais improvável do mundo, ele faz nascer, ele faz brotar coisas para tornar o nosso dia especial. Só que depende do nosso olho treinado para os mínimos detalhes. E aí a gente precisa estar treinado para os mínimos detalhes positivos e não para os negativos. Tem gente que reclama nos mínimos detalhes de coisas que às vezes você fala assim, meu pai do céu, sabe? Quem poderia ajudar essa pessoa? Só Deus. Não tem outra alternativa dessa pessoa entender que não é sobre reclamar, é sobre agradecer para viver melhor. Então, os mínimos detalhes, eles transformam a nossa vida em uma vida melhor, um relacionamento melhor, né? Uma convivência com as pessoas um pouco melhor, né? É no simples bom dia, boa tarde, né? Que às vezes você fala na hora que você chega, ninguém responde, mas em algum momento aquele bom dia ali faz bem para alguém, né? E aí, a gente valorizar essas pequenas coisas, elas podem nos trazer alegria e conforto em momentos que às vezes seriam mais difíceis a gente conseguir. Só que pra gente conseguir nos momentos difíceis, a gente tem que estar treinado a esse olhar fino de agradecimento nos dias bons. Porque você acha mesmo que se eu não tivesse um olhar treinado pra agradecer sempre, na hora que eu chego no momento difícil eu vou conseguir agradecer? Claro que não. Se eu já só reclamo, na hora que o momento tá difícil eu vou reclamar mais. Eu tenho mais do mesmo, sempre. Então, se eu tenho muito de reclamação, eu vou ter mais de reclamação. E quando a gente reclama, o significado da palavra é clamar de novo, né? Reclamar. Então, você está pedindo de novo mais daquilo que você está reclamando. Estou clamando novamente. Então, assim,
Você já pensou que Deus está te mandando mais daquilo porque você está apenas reclamando? E quando você agradece, a graça desce. Então, o mesmo tempo que você usa para reclamar, você pode usar para agradecer, para a graça descer sobre você e sua família. Então, essa mudança de perspectiva, ela depende de nós. E ela depende de uma busca pelo conhecimento que eu vejo, Cecília, vejo na religiosidade, na Bíblia. Porque às vezes tem religiões que são maravilhosas, elas ajudam e tal, mas assim, tem algumas que também não nos incentivam a ler a Bíblia, a estar conectado o tempo todo, né? Não, eu vou lá só no dia mesmo de ter o culto, ou ter a missa, ou ter, sei lá, o encontro lá da religião e pronto. E eu vejo que não, que você tem que ter uma conexão além da Bíblia, além da... Sabe? É conexão. Ele é de você estar o tempo todo lembrando que quem te criou está sabendo exatamente tudo que você está passando. Então, o que eu quero? O que eu quero pro meu amanhã? Que tudo se desenrole? Que tudo dê certo? Que tudo seja lindo? Que a minha família esteja com saúde? Ou eu quero que, meu Deus do céu, como tá difícil. Ai, meu Deus do céu, como que tudo tá. Nossa, como... Sabe? Então, assim, depende de mim. E não é fácil, mas é possível, né? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora que Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Eu vejo que assim, né, a oração, a súplica, o agradecimento, estarmos alegres, né, não deixar de orar, independente das circunstâncias, né, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós. Então, por que não, né? Eu lembro muito, toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da história de Jó, né? Que mesmo diante né, assim, do diabo ter desafiado mesmo a tirar tudo dele, a dar desafios físicos, a dar desafios de dificuldade mesmo, de perder os animais, perder os filhos, perder a família, né? Ter todas as dificuldades, ele continua fiel a Deus que criou e sabe de todas as coisas. É difícil? Claro que é. Imagina você continuar firme diante de todos os desafios que você vai passando, mas assim, você precisa esperar ser desafiado para poder começar a agradecer. Esse versículo é uma exortação maravilhosa. Quando temos o hábito ruim de reclamar, estamos apagando, afastando o Espírito de Deus de nós, né, Lilian? Realmente, até se você tiver alguma outra citação, né, algum outro, se quiser colocar aí para nós, te agradeço, porque eu sei que você tem, né, assim, um conhecimento bíblico lindo. E eu vejo, né, assim, que nós temos a oportunidade de dar graças em tudo. Nós temos a oportunidade, né, principalmente nesses momentos que são de desafio. Quando você agradece, né, pelo livramento, ou você agradece, Senhor, por ter sido só isso, mesmo na hora da dificuldade, você tem a oportunidade de entender outras coisas que Deus quer para você. Só que você tem que estar conectado a esse dizer de Deus, né? O que Deus tem para nos dizer. Então, emocionalmente, a gente consegue
se conectar melhor com Deus para ficar mais estável, para a gente conseguir ter uma estabilidade melhor em relação às nossas emoções, né? E quando a gente tem essa graça, né, de conseguir essa conexão com Deus, a gente consegue ouvir dele os próximos caminhos diante daquele desafio. Eu vejo que quem reclama não se conecta, porque você está indo, né, contra o Espírito Santo de Deus. Então, não é que, tudo é difícil para mim. Não, não é tudo. Algumas coisas são para mim, são para você, na sua medida, no que você precisa aprender. E as minhas, no que eu preciso aprender. E se estão muito difíceis para mim, eu sei que é porque Deus tem algo muito grande, muito maior, e que eu não estava no caminho. Ele está tentando me colocar no caminho que eu devo seguir para que eu possa usufruir da boa, perfeita e agradável vontade dele na minha vida. E não é da boca para fora. É uma coisa que eu creio de verdade. E eu me emociono porque Deus é grandioso e Ele tem mostrado caminhos que, sinceramente, eles são sobrenaturais, eles são extraordinários. Então, eu vejo que muitas dificuldades, né, a gente não tem a aceitação. A gente rejeita, a gente reclama, né? E quando você aceita, você tem a aceitação em relação aos momentos difíceis, eles vêm como aprendizado. Identificar também, né, esses padrões de crescimento. Onde eu posso crescer com isso, né? Muitas vezes a gente não consegue nem, nesses momentos, nem perceber, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? E sempre focar no positivo. Eu sempre falo assim, a gente precisa girar a chavinha, né, da nossa mente. A nossa mente, ela é muito fértil. Ela é muito fértil. Ela sempre vai imaginar e ela vai produzir pensamentos, né, automáticos, insistentes e muito férteis, né? Só que assim, qual é o adubo que eu tenho colocado na minha mente? De coisas boas e de coisas ruins? Né? Então, se eu coloco de foco positivo, ela vai continuar fertilizando para os caminhos positivos, para onde eu posso, para as possibilidades de resolução, para as possibilidades de melhora. Agora, se eu foco na reclamação, o que vai vir? Pensamentos negativos, que tudo vai dar errado, que nada dá certo, que minha vida é um negócio, que minha vida é isso, que minha vida é aquilo. Então, pensa que nós temos uma chavinha. Que tá pensando no negativo, eu falo assim, qual é a possibilidade de pensar no positivo sobre isso? É eu que preciso comandar a minha mente, não é minha mente que pode comandar em mim. Por quê? Porque eu sou inteligente o suficiente para lembrar que quem manda em mim é Deus, a minha história, né, já está escrita, já está feita no céu, né? O meu caminho eu tenho só que ir seguindo, só que eu tenho livre-arbítrio de querer ou não seguir esse caminho. O Wilson disse, às vezes não queremos entender os propósitos de Deus e reclamamos de situações adversas, mas realmente tudo tem um propósito. Com certeza, né? Tudo tem um propósito. Todas as nossas dificuldades, elas são para algo maior, para algo melhor para a nossa vida. Só que quando a gente não tá nesse padrão de agradecimento, a gente vai levar pro negativo, para reclamar e não aprender e continuar no mesmo lugar. Porque se você não aprende, parece que vem mais um desafio para falar assim, olha, não é por aí que você tem que ir, não é por esse caminho. Hoje mesmo eu assisti um reelzinho, né, falando assim, que uma compra de um carro, parece, era... ele não pedia, né, a Deus assim, posso fazer esse negócio, né, me conduza nesse negócio, e ele foi tentar fazer o pagamento, e esse pagamento assim, tentou por Pix, tentou por transferência, tentou por TED, tentou, e era um carro caro e tal, e não tava dando certo. Depois de 3 dias, ligou pro banco e brigou com o banco e tal, e conseguiu comprar o carro.
E o carro foi o pior carro que a pessoa já teve na vida, de defeito e problema e não sei o que e tal. Então, assim, essa pessoa conseguiu entender que muitas vezes o que tá dando errado é porque não é pra continuar. É a porta que Deus tá fechando e você tá insistindo em abrir, né? E muitas vezes Deus abre umas portas assim que você fica, eu não vou entrar nessa porta porque essa porta não é pra mim. E Deus fala assim, vem por aqui, é por aqui que é pra você vir. E você fica lá insistindo na outra que tá fechada. Ele já fechou. Se ele já fechou aquela porta, não insista em abrir. Se não tá dando certo, Senhor, me mostre então o caminho que eu devo seguir. Me mostre então por onde eu tenho que ir. Por que não está dando certo desse jeito que eu tô tentando? O que eu tenho que fazer para dar certo? Onde eu tenho que, né, ir para funcionar o que eu quero? E eu falo assim, servir o próximo, né? Servir as outras pessoas também pode ser um caminho de você conseguir encontrar o seu propósito. Só que muitas vezes, igual eu falei lá no começo, não é só servir o outro. É sobre você servir a si mesmo e servir o outro. Só que primeiro quem que você tinha que ter servido? A Deus. Então, servir a Deus, às vezes, é vir aqui falar uma palavra de Deus. Às vezes, é você escrever um versículo bíblico lá no seu story ou compartilhar uma coisa lá no seu story que fez bem pra você e você pode ajudar outra pessoa. É você saber que o fulano tá precisando de alguma coisa e você tem a condição de ajudar, você vai lá e ajuda. É saber que o seu colega tá ali passando uma dificuldade, você lá e falar assim, você tá precisando de alguma coisa? Às vezes a pessoa vai falar assim, não, muito obrigada. Mas ela ficou tão feliz de você ter oferecido que ela vai se sentir melhor. Então não é só sobre dinheiro, não é só sobre ajudar com coisas. É sobre ajudar a estar próximo do mais próximo. Porque é muito fácil você ajudar o amigo que te trata bem, que te encontra e que é maravilhoso. Mas às vezes é muito difícil o próximo que você não gosta. Ou o próximo que às vezes é o irmão que você brigou. Às vezes é o, sei lá, o pai que não te tratou bem lá na infância ou te abandonou. Sabe? É o próximo mais próximo de você. E às vezes as dificuldades em relação aos relacionamentos que a gente já teve e que a gente guarda traumas e marcas, elas nos dificultam a ser pessoas melhores. Porque a gente vai guardar aquilo e não vai perdoar. E aí eu falei lá na live de perdão, né, sobre o perdão. Eu sei que não é assim, nossa, como a Cecília fala, né, sobre. Mas eu penso que em alguns detalhes pode ser sim que ajuda, porque eu tenho recebido várias mensagens, graças a Deus, de pessoas que melhoraram o medo, melhoraram a ansiedade, melhoraram a questão de relacionamento com a família mesmo, porque escutaram às vezes alguma coisinha que eu falei numa live por aqui. Então, eu agradeço a Deus por ele ter me pedido pra fazer. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa fácil pra mim, mas que eu sei que provavelmente tá no caminho, porque se tá difícil, porque deve ser porque é pra eu continuar. E em Salmo 7, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou, clame em voz alta, contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. Pois ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste ao oeste, do norte ao sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos. Chegaram à beira da morte, e a sua aflição em sua aflição clamaram ao Senhor. E ele os livrou de seus sofrimentos, conduziu-os por um caminho seguro e uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e suas maravilhas, que fez pela humanidade, pois ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. E aí eu vejo, né, que a maioria das pessoas que estão passando por dificuldade se afastam de Deus, né? Mais ainda, porque às vezes, mas eu não, né, agora que eu tô passando dificuldade, eu vou me aproximar de Deus. É claro, talvez essa dificuldade seja justamente para você se aproximar dele. Talvez você estava tão afastado que ele falou assim, olha,
Filho meu, é comigo que você precisa estar. É na minha mão que você deve segurar. Não é nos outros, não é nos amigos, não é nas pessoas. É em mim que você deve segurar, né? Então, é aí. É claro que todos os dias da nossa vida. Mas caso a gente estava distante, né? Num momento de dificuldade, é que a gente precisa sim se aproximar. Peça perdão por ter sido, né? Tão falho, né? Em não estar próximo. Mas nunca é tarde pra gente se aproximar dele, né? Seja lá qual for a sua religião, né? Eu acho que é muito bonito, né? Cada um seguir a sua religião, respeitar a uma do outro, né? Mas eu vejo que se a gente não tiver o Deus, né, como nosso único e possível condutor da nossa vida, a gente acaba caindo, né, em alguns tropeços da vida que ele às vezes poderia ter nos livrado até de tropeçar, né? Mas muitas vezes Deus não vai nos livrar da tempestade, dos tropeços. Ele vai nos mostrar que ele é capaz de nos tirar de qualquer tempestade. Assim como ele, né, disse, acalme vento, né? Cessem essas ondas. E tudo se seguiu, né, na vontade dele. E todo mundo, né, que tava ali perguntou, né? Quem é esse que até o mar e as ondas obedecem? Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Jesus, ele mostrou que ele é capaz de acalmar nossas tempestades todas. E com gratidão, ele acalma muito melhor. É muito mais fácil você se sentir bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, quando você consegue agradecer mesmo antes de conseguir. Cecília, mas que estranho, que coisa doida é essa? Como que você vai agradecer se você nem tem ainda? Eu não consegui ainda, mas eu sei que lá no céu Deus já conduziu o caminho, ele já sabe lá onde eu vou chegar. Então, eu já tenho que agradecer por ele já ter, né, feito o que eu quero, eu já ter conseguido o que eu quero, né? Por eu já ter sido vitoriosa só de ter chegado até onde eu cheguei. Dele ter me ensinado tantas coisas como ele me ensinou. E agora, nesse momento, por ele estar me dando a oportunidade de chegar com a palavra dele em algumas pessoas, né? Além da palavra dele, ainda eu falo um pouco também da parte emocional, porque não tem como separar uma coisa e outra, né? Eu não vejo essa possibilidade. E muita gente pensa assim, nossa, ela é desse jeito lá na consulta? Não, eu não leio a Bíblia lá na consulta ainda. Mas não é porque eu não quero, é só porque a pessoa que me procura, né? Cada uma tem a sua religião, eu acho um pouco mais... Mas assim, eu sempre cito essas coisas, sabe? Eu não leio a Bíblia, mas às vezes eu cito versículos que mostram para a pessoa que, olha, se você for lá na Bíblia e procurar, você vai ver que tem passagens assim, 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 que podem te conduzir a uma melhora junto com o tratamento que você está fazendo aqui. E eu não vejo ninguém fazendo isso. E se eu estiver errada, né? Quem sabe? Talvez eu esteja. Mas assim, diante da divulgação da palavra de Deus e que na Bíblia a gente encontra recursos para todas as nossas emoções, eu não vou me arrepender nunca de ter errado se alguém me criticar, se alguém, né, dizer que não é assim que funciona. Então, não é uma condução de Deus mesmo na minha vida. Eu falar sobre o que eu falo aqui e dentro das consultas. Quando eu não fazia isso, eu percebia que tinha uma melhora, mas uma melhora humana. Era uma melhora humana, normal. Tipo, vou lá no terapeuta, o terapeuta, né, me trata e tudo. Depois que eu comecei a fazer esse tipo de coisa, assim, de citar, de falar que a pessoa pode procurar, que, nossa, Senhor, me conduza nas palavras que eu tenho que dizer para essa pessoa, para ajudar ela a melhorar. Começaram a acontecer curas extraordinárias.
E não é que é Cecília que faz tudo. Eu faço a minha parte. Mas Deus conduz para que eu consiga, através da bondade dele, ser o instrumento dele na vida dessas pessoas, na cura dessas pessoas. Então é nisso que eu acredito. Se você não acredita, te respeito, né? Te agradeço também. Mas assim, eu acho que ele é capaz de tudo. Só que às vezes a pessoa tá tão perdida que ela não lembra que a cura dela não vem do profissional que tá ali na minha frente. A cura dela vem dela com a conexão dela com Deus. E independente se é no terapeuta, se é no médico, se é no advogado, independente de onde for. Se a gente colocar primeiro a mensagem de Deus na nossa vida, se a gente colocar primeiro o cuidado dele na nossa vida, na nossa condução, seja lá qual profissional você for, você vai perceber que tudo muda, tudo melhora. A condução de todos os negócios, de todas as terapias, de todos os casos, né, de quem é advogado, são melhores conduzidos. E se dependente do comércio, por exemplo, que a gente tenha, né, por exemplo, tem um supermercado. Senhor, me mostre o que eu tenho que colocar aqui, quais são os produtos que eu tenho que vender, para quais são as pessoas que eu tenho que oferecer os meus produtos, para que essas pessoas, para que o meu negócio prospere. Se você colocar a sua empresa, o sócio majoritário dela for Deus, tudo se conduz mais extraordinariamente. Às vezes você vai falar assim, como? Como que está acontecendo? Não é como. É porque Deus quer, porque é isso que é a nossa realidade que a gente tem que viver, né? Só que às vezes a gente não permite que ele faça a parte dele. A gente quer fazer a nossa parte e a parte dele. E é onde nós erramos, né? Porque ele fala pra gente fazer a parte, a nossa parte, né? Mas ele não fala pra gente fazer a nossa parte e a parte dele. Eu nunca li isso em nada. É pra gente fazer apenas a nossa parte. Não é pra gente querer conduzir a vida sendo ansioso, de querendo tudo, controlar tudo, e a empresa também, né? Todas as coisas. É claro, a gente precisa ter uma gestão, a gente precisa ter um controle maior, né? Sobre todos os números, sobre todas as coisas, sobre o crescimento. Mas quem conduz? Coloca na mão de Deus. Porque não tem como dar errado se você coloca todas as decisões, todas as ações, todos os atendimentos nas mãos de Deus, né? Um abençoado dia para vocês. Esse tema, ele me emociona sempre. E eu agradeço por todos que estiveram aqui. Agradeço por quem sempre passa por aqui, por quem sempre vem. A live vai ficar gravada no meu perfil, tanto aqui do Instagram quanto lá no YouTube. Quem quiser se inscrever lá, Cecília Caetano Terapeuta também. Assim vocês me ajudam também na divulgação, né, do meu trabalho. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir.